Olá, está no ar Placar TV mais Fute das Minas com mais uma edição do programa aqui com as queridas Amanda e Mari. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Bernardo? É um prazer estar aqui de volta e voltamos para falar mais ainda, né, futebol feminino, que semana foi uma semana agitada em todos os campos, né, dentro e fora. É isso, né, Mari? Eu já começo com você, então, esse caso ABC União. Já começamos com polêmica e o descaso, né, das federações, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso e a Amanda vai falar também. Manda brasa. Pois é. E aí, pessoal, tudo bem? Bernardo, Amanda, mais um programa pra gente falar muito de futebol feminino. Infelizmente, começamos, né, com essa notícia triste, né? O ABC União estava se preparando aí para disputar o Brasileirão A3, que é a terceira divisão nacional, né, do Campeonato Brasileiro, e recebeu a notícia aí, faltando pouco tempo para começar o campeonato, né, que já começou, inclusive, que a vaga não seria dada a elas, né, que conquistaram o Campeonato Potiguar de 2022, então teriam direito à vaga no A3, né? Isso ocorreu porque o campeonato precisa ter um regulamento que conste no regulamento da CBF, não? Então o campeonato precisa ter 5 equipes, né, no mínimo. E antes de começar o Campeonato Potiguar, a federação recebeu a notícia de que o campeonato teria só 3 participantes, né? Então por isso a CBF avisou a federação, que não repassou aos clubes, que aquele campeonato não valeria vaga ao Campeonato A3, né? Então o ABC União foi lá, venceu o campeonato, mas não foi avisado que não valeria a vaga na terceira divisão nacional, que é a primeira divisão aí que os times têm para poder tentar um dia conseguir o acesso, né? Então é o começo aí dessa caminhada do ABC União, que faz um trabalho muito bom também, que fez um trabalho muito de planejamento, né? A gente tem uma matéria lá no nosso site falando sobre essa tristeza e falando sobre como o ABC agora tem tomado providências a isso e inclusive entrou na justiça, né? Então ele tenta aí retomar essa vaga, tenta ver o que pode acontecer com ele, porque é uma vaga que foi uma confusão, né, que aconteceu. A CBF disse que avisou a federação não repassou aos clubes, tá todo mundo aí esperando e quem realmente sofre com isso é o time, né? Claro, claro. Quem quiser saber mais sobre o tema, tem matéria no site do Fute das Minas, né, Amanda? Exato, a gente segue cobrindo, né, também, além do que a gente já conhece do futebol, né, brasileiro feminino A1, a gente cobre também outras divisões do Brasileirão e, sobretudo, essas equipes que são equipes mais regionais, né? Eu posso falar um pouquinho mais de perto, assim, do União, porque eu passei muito tempo em Natal, inclusive cursei jornalismo lá, né, e vi esse crescimento, entre aspas, né, do futebol feminino por lá, mas essa luta, sobretudo, das equipes lá, né? Então, União, por exemplo, é uma equipe de muito tempo, né? São décadas aí de existência na luta lá, Valessa, na luta pela União, pelo futebol feminino do Rio Grande do Norte. É muito triste, como Mariana disse, por quê? Porque, no final das contas, né, a gente sabe o regulamento, né? Todo mundo sabe, né, que todo campeonato existe regulamentos, mas, no final da conta, quem sofre são as atletas e a direção do time, né? Inclusive com prejudicadas financeiramente, né? Com prejuízo aí de milhares de reais de investimento. E só para frisar também, para vocês entenderem que essas meninas, elas passam o ano inteiro se preparando para esse campeonato estadual, para poder disputar o campeonato nacional. Imagina você vencer, né, fazer de tudo ali, entregar o teu futebol, vencer o campeonato estadual e não ter condições de disputar o nacional. Então elas estão aí nessa luta para ver se elas conseguem, o que é que elas conseguem, né? Porque o A3 já começou, né? Então é algo que, assim, não dá para voltar muito atrás nessa questão, né? Mas elas estão aí na luta para ver o que é que pode resolver junto com a CBF, que é a entidade maior, e a federação. Vamos ficar de olho. Caso Cuca. Teve post das meninas do time de futebol, feminino, evidentemente, pedindo respeito às minas. E aí? Como é que vocês veem essa situação? Começa com você, Amanda. Olha, o caso Cuca, né? Eu acho que é uma agenda aí que tá todo mundo falando sobre, né? Claro. Não só dentro do futebol feminino. E que bom, né, que a gente conseguiu romper um pouco essas barreiras. E, sinceramente, eu acho que a gente tá até meio um pouco cansada de voltar nesses assuntos e falar, mas eu acho que é extremamente necessário. Eu queria falar muito, assim, hoje dessa campanha do Respeito às Minas, para frisar que é uma campanha de anos do Corinthians, né? É uma campanha de construção e, como as próprias jogadoras falaram, né, no manifesto delas, não é só uma frase qualquer, né? Respeito às Minas, ela vende, assim como a democracia corintiana vendeu, como outros movimentos
elementos da equipe do Corinthians venderam durante anos aí, vem de toda uma luta, todo um significado dentro dessa frase, né? Então a gente vê aí até o cartaz, né, das gurias coloradas, a torcida do Internacional que se solidarizou com as jogadoras do Corinthians e colocou lá, né, respeita as minas, essa luta de todas nós, porque é uma união também de todas as mulheres, né? Eu acredito que todas as torcidas também femininas estão se manifestando aí nas redes sociais, a gente tá vendo, e para cada vez mais, né, explorar o significado dessa tag Respeita as Minas. E ver as meninas se manifestando, né, ver o time feminino do Corinthians se manifestando, foi, assim, não me causou surpresa, porque eu acho que a gente esperava isso, né, das meninas dessa equipe. A gente já viu parte dessas meninas se manifestando. E no caso de assédio da CBF, da Seleção Brasileira, não sei se vocês se lembram, mas que o presidente da CBF, né, o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi enquadrado, denunciado no caso de assédio, e a seleção feminina apenas se manifestou. Então, assim, não é uma surpresa ver, né, a equipe feminina se manifestando. A gente acredito que recebeu isso até, assim, com orgulho mesmo, né, toda a coragem, a gente sabe o quanto é difícil. Mas o que eu sinto mesmo de toda essa situação é uma lástima que toda vez que vem, né, um tipo de manifestação dessa, sempre vem perguntas para as mulheres. Então, questionando as mulheres, por que não vieram antes? Por que não falaram do Cuca antes? O Cuca já treinou outros clubes brasileiros e vocês só vêm agora. Aí questionam as nossas colegas jornalistas, questionam as jogadoras que se colocaram, né? É sempre questionando a mulher. E não tem um autoquestionamento, né? Eu acho que ainda está aberto esse caso, né? Tá vindo cada vez mais, como é que eu posso dizer, novas informações sobre, né? Ontem a gente viu lá a notícia do Portal UOL trazendo que o advogado confirmou, né, o reconhecimento dele, né? Quebrando a versão do Cuca, de que a vítima reconheceu ele, assim como o material genético dele também foi encontrado. Então, assim, acho que agora, aparentemente, agora a gente está começando a abrir os olhos para o caso, para entender o quão grave foi. E esse respeito às minas é exatamente sobre isso. É pra gente ter mais respeito sobre uma história dessa. Muito me admira, e aí, falando um pouco da torcida que eu conheço, né, dos torcedores que eu conheço, que existe muito mais cobrança, às vezes, por um jogador que tá indo pra balada ao invés de treinar muito, que tá curtindo muita festa, do que cobrança de seriedade, né, de problemas extracampo como esse. Eu falo aqui de problemas extracampo, né? É quando o jogador sai tá indo muito pra balada, perde uma competição, parece muito mais grave do que um possível caso de estupro, né? Que é muito grave. Então, eu respaldo aqui as meninas. E aconteceu também uma questão, né? Eu acho que a Mari vai falar um pouquinho também, para eu deixar ela falar um pouco sobre isso. À vontade. Exato, mas é sobre o Arthur, né? Que depois dessa manifestação, que foi no minuto 87 do jogo masculino, 87 foi o ano que aconteceu o caso, que teve essa manifestação, mas depois o Arthur também falou algo no jogo aí do Corinthians Internacional que a gente também não entendeu muito bem. Pois é, isso eu acho que repercutiu em toda a torcida do Corinthians, até em outros torcedores, né? Eu vi bastante colegas jornalistas, também torcedores falando, a gente não entendeu muito bem o posicionamento do Arthur, e de fato eu achei que foi um posicionamento que não precisava... Eu entendi que não precisava ser feito, mas o Arthur entendeu que precisava ser feito, né? Arthur Elias, técnico do Corinthians, porque no jogo contra o Internacional, né, antes de começar a partida, ele deu uma entrevista ali para nossos colegas do Sport TV, e ele falou que o posicionamento das atletas não foi um protesto, não foi um manifesto, foi uma nota em conjunto que elas quiseram escrever, mas que de forma alguma essa nota foi para o Cuca ou foi para o Duílio, presidente do Corinthians, e ele meio que quis tirar esse peso, sabe, da nota ou das meninas, mas eu acho que nesse momento não precisaria tirar esse peso, né? Se as meninas tiveram essa coragem de ir lá e escrever estando dentro da instituição, é porque de fato elas acreditavam naquilo, né? Eu acho que ninguém foi obrigado a escrever aquilo, mas de fato as meninas também não precisavam, né? Não era um posicionamento que eu acho que elas são obrigadas a ter, porque eu acho que quem tem que se posicionar é quem tá sendo acusado ou quem contratou o acusado, não as meninas, que não tem nada a ver com isso, principalmente no departamento de futebol feminino do Corinthians, mas realmente eu achei que ficou meio dúbio assim essa ideia do Arthur, né? A gente foi lá, escreveu respeito às minas, que o Corinthians é um time democrático e que tá no seu DNA respeitar as minas e outras minorias, mas que não foi para esse caso específico, foi para um caso geral, mas aí você posta logo após o cara ser contratado, sabe? Eu acho que realmente foi uma coisa assim que não caiu bem.
Acho que até a Tamires depois falou, né, que o que tá postado, ali tá o posicionamento dela, acho que foi importante reforçar isso, mas acho que de fato não precisaria ter essa fala assim, né, eu acho que você não precisa se justificar, né, eu achei que o Arthur de fato quis justificar aquilo, sendo que tá claro, né, alto em bom som, assim, né, escrito em todas as redes, então acho que não precisa, mas eu acho que é importante a gente abrir esse espaço pra falar também sobre isso, porque é uma coisa que vai além do futebol, né, a gente, óbvio, é apaixonado por esse esporte, né, convive diariamente com isso, trabalha com isso, mas tem questões que eu acho que o futebol ele pode dar uma voz ainda maior, né? Eu acho que aconteceu agora, porque ele tá no Corinthians, mas em outros clubes teve sim uma parte da torcida que, de certa forma, questionou essa vinda dele, né? Quando ele estava em outros clubes, Atlético, Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, inclusive, né? Chegou uma final de Libertadores com o Santos, mas eu acho que, de fato, com essas novas notícias, né? Esses novos apuração que está acontecendo, acho que a gente está dando luz cada vez mais a esses temas e que é um tema que aconteceu há muito tempo atrás, mas que de certa forma acontece todo dia no Brasil, né? Então acho que não é porque é uma coisa que aconteceu lá atrás que ela não se repete, sim, ela se repete todos os dias no nosso país. Eu acho que a gente como mulher não pode deixar de falar sobre isso também. Perfeito. Bom, vamos falar sobre uma má notícia para o futebol feminino, que é o rompimento da CBF com a Eleven, né? Ou seja, menos jogos do futebol feminino sendo transmitidos. Aí é a questão da Eleven por streaming e tal. Isso. Fale um pouco mais pra gente sobre isso, Amanda, por favor. Então, a gente... eu preciso dizer novamente, ser redundante, que é uma repetição de um problema, né? Ano passado, por exemplo, acho que foi a partir da sétima rodada, sexta rodada por aí, que começou as transmissões com streaming, né? Dos jogos que não eram transmitidos pela TV. E esse ano a CBF novamente começou o principal campeonato, né, futebol feminino, sem isso definido, o que, na minha visão, já é uma regressão, né, é um déficit aí de planejamento. E até agora a gente não tem essa notícia, né, de uma transmissão complementar, e a CBF informa, agora a gente apurou com eles essa semana, trouxe, né, uma entrevista exclusiva, também está no site, sobre esse rompimento com a Eleven, que o acordo era até 2024, né, até ano que vem. Então teve esse rompimento, né, a Eleven fazia as transmissões, ou seja, o que não era coberto na TV tinha garantia, e hoje a torcida ela tem que ficar o quê? Atrás dos clubes ali que estão se desdobrando para fazer a transmissão. Alguns disponibilizam publicamente, outros não, outros têm que assinar, né, um aplicativo, outros só se fizer ali a assinatura, né, do aplicativo, enfim, o cadastro, né, que é querendo ou não, um obstáculozinho para assistir. E aí eu vou até parafrasear um dos seguidores que comentaram lá no nosso Twitter, né, que é uma maneira de invisibilizar o futebol feminino, né? A gente tá dando esse passo atrás. Então, quando a gente tá pensando aí em sediar uma Copa do Mundo, né, a gente tá regredindo na ampliação da imagem do futebol feminino, tirando né? espaço. Exatamente. Então, assim, é lamentável, né, que numa estrutura... Antigamente a gente não tinha sequer uma coordenadora de futebol feminino na CBF. Hoje a gente tem coordenadora, supervisor de competições, supervisora de seleções, desculpa. E parece que problemas que eram tão atrasados voltaram, infelizmente, com essa estrutura, né? Só lamento. Sim, e essa foi uma matéria que repercutiu muito, né? Principalmente nas nossas redes, assim, porque foi uma apuração exclusiva, né? Que a gente sabia já que existia algum imbróglio ali no contrato de CBF e Eleven, porque senão o campeonato estaria tendo transmissão, né? E estão sendo feitos pelos clubes. Mas, de fato, a gente não sabia que esse contrato tinha sido rompido, né? Que foi a notícia que a gente trouxe. E isso faz com que, além da gente não ter acesso aos jogos, né? De forma tão clara, assim, você sabe aonde estão os jogos. Então, por exemplo, dias antes dos jogos, já tinha o link lá do jogo que você queria assistir, se você quisesse anotar, se você quisesse divulgar, enfim. Agora não, a gente tem que ficar buscando nos YouTubes, né? Nos canais do YouTube dos clubes. Tem alguns clubes que passam por streaming, como a Amanda falou, que é o caso do Atlético, né, que tem a Furacão Live, que no masculino, inclusive, ele também já transmite Sim. dessa forma, que tem uma taxa, então provavelmente só torcedores do Atlético vão acabar pagando. E uma coisa que também um seguidor nosso falou, né, porque repercutiu muito, então o pessoal soltou o verbo lá no nosso Twitter, foi que, beleza, os clubes transmitem, tem transmissões muito boas dos clubes, né,
É uma transmissão mais clubista, né? Se a gente pode falar assim. Né? Porque são funcionários do clube que estão fazendo aquela transmissão. Mas, de fato, pro torcedor, aquilo já ajuda, né? Porque mesmo que eu torça para outro time e vá assistir o meu time jogar fora de casa, eu pelo menos consigo assisti-lo, né? Mas um torcedor falou que o que desfavorece a gente nesse sentido é que, além de estar fazendo pelos clubes e ser uma transmissão um pouco mais segmentada, a gente perde os dados, né, desses jogos, porque a gente não consegue mensurar, por exemplo, a audiência do campeonato todo, a gente não consegue ter dados, às vezes, das próprias jogadoras, de jogadas, de, por exemplo, assistências, finalizações, porque a transmissão cai, porque às vezes é interrompida por algum problema técnico, porque não tem transmissão. Então a gente teve jogo no escuro do Campeonato Brasileiro em 2023. Porque o Avaí Kinderman não conseguiu transmitir no seu Instagram. Então qual a qualidade disso? Transmitir dentro de uma rede social. A gente até chegou a fazer uma matéria, se eu não me engano foi 2020 ou 2021, que a gente fez um levantamento da audiência do campeonato inteiro, do Campeonato Brasileiro, para mostrar, essa é a evolução do Campeonato Brasileiro, a média de views por jogos foi essa, e a gente só conseguiu isso porque a Eleven disponibilizava lá, após os jogos, o número de cada jogo. Então, esse jogo nas semifinais, eu lembro, foi visto por 200 mil pessoas. Então, a gente tinha esse dado que os jogos das finais foram feitos por 200 mil. Eu lembro que teve um jogo do Santos, se eu não me engano, que era, sei lá, quarta de final, que tinha 500 mil views. A gente só sabe disso porque tinha esses dados, de certa forma. Há questionamento sobre a qualidade da transmissão da Eleven? Também há, eu entendo e concordo com isso. Mas pelo menos o espaço estava lá. Mas pelo menos tinha. Exato. Exatamente. Fala sobre bola. Vamos lá. Gente, bora. Corinthians perdeu. Uma hora chega esse momento, né? O Corinthians Campeonato. perdeu. E a Ferroviária agora é líder do campeonato, né? Porque a gente já tava dando a letra, né? Lá na parte de cima da tabela, se bobear, a outra ali já tá pronta pra assumir. E foi isso que a Ferroviária fez. E o Corinthians fez, assim, um péssimo jogo, né? O pessoal até comentou, será que o extracampo tá entrando dentro do campo, né? Porque foi no meio de toda essa confusão, né? Após também a manifestação. Sim. O foco aí foi direto pra esse jogo também, de como as meninas estariam. Mas, assim, a gente tem que focar dentro de campo, né? A gente tá falando de um time extremamente de uma qualidade muito técnica, né? Que jogam há bastante tempo juntos. A gente tava falando do entrosamento do Corinthians aqui desde o início, que surpreendentemente tava fazendo, né? Tava tendo um bom entrosamento. A gente tá vendo os gols aí, né? Do Internacional. O primeiro gol da Belém, né, da Belém Aquino, né, e pra gente já ver aí na imagem, né, o espaçamento que se deu, né, o Corinthians não estava conseguindo fazer uma compactação como consegue fazer, né, marcar bem e fechar os espaços nesse jogo, estava deixando bastante espaço, e foi dentro desse espaço aí que o Internacional foi aproveitando, né, que não é mais um time com tantas estrelas, digamos assim, né, mas tem uma qualidade de grupo muito boa, é uma equipe muito bem treinada, né, então se tiver oportunidade, vai matar. Então a gente viu aí o Internacional matando. E um dado também para esse jogo, foi a primeira vez na história que o Internacional venceu o Corinthians. Então é um jogo que pro Internacional... é grande. Exato, pro Internacional não significou só uma simples vitória, né? É a quebra de um tabu. Exatamente, a quebra de um tabu. E aí agora tá o Internacional comemorando, claro, porque cresceu na tabela ali, encostou com o Corinthians, inclusive. E a Ferroviária mais ainda, né? Ferroviária e Flamengo estavam esperando ansiosamente esse tropeço do Corinthians para deixar a briga aí mais divertida, digamos assim. O Flamengo que agora tá empatado com a Ferroviária, mas perde no saldo de gols, né? Isso, o Flamengo tá ali só esperando aí um tropeço da Ferroviária. Inclusive a gente tava dando uma olhada na próxima rodada, né? O Flamengo enfrenta o Real Brasília, né? E a Ferroviária enfrenta o Grêmio fora de casa. Então são jogos aí pro torcedor do Flamengo ficar de olho, porque o Flamengo pode assumir a liderança. A chance do Flamengo ganhar do Real Brasília é maior, né? Pela campanha que o Real Brasília tem feito. E jogar fora de casa contra o Grêmio nunca é fácil, né? Então realmente é um jogo aí pra torcida flamenguista ficar de olho, porque as meninas da Gávea aí talvez possam assumir a liderança. E é bom falar, a gente sempre tem falado do Flamengo, acho que a gente bateu isso desde o começo do campeonato, né, desse elenco muito bom que o Flamengo tem, e de fato parece que se acertou, né? Tem vencido de 1-0? Tem, mas tem vencido. O importante são os 3 pontos. Então acho que desde a primeira rodada aí o Flamengo tá no embalo, que ninguém para, então ganhou todos os jogos, né, depois da primeira derrota, assim como a Ferroviária também, né? A Ferroviária só perdeu um jogo, acho que foi, eu não me lembro se era na quarta rodada, mas foi pro Corinthians, que foi o jogo que lá na Fonte Luminosa que o Corinthians venceu a Ferroviária, e depois disso também a Ferroviária só ganhou, né? Então o Flamengo e Ferroviária tem essa campanha idêntica em número de pontos e só perde em saldo de gols, que a Ferrinha tem um pouquinho mais, mas o Flamengo aí tá na cola. Boa.
Boa. E vocês falavam sobre o Real Brasília, você falava, né, Mari? Os times de baixo venceram, né? O Real e o Avaí Kinderman, né? Que tem tradição, né? Exato, o Avaí Kinderman com a primeira vitória, né, dentro dessa competição. E também, né, do mesmo jeito que a gente tava falando dos de cima, tava falando dos de baixo, né, que estavam precisando vencer. Principalmente esses dois que a gente também tem falado aqui no programa, que são equipes de tradição. O Avaí Kinderman mais que o Real Brasília, né? O Real Brasília é um pouco mais recente, mas que ambos precisavam aí de uma vitória para começar a tentar sair do sufoco que é a zona de rebaixamento. Né? A gente teve a vitória do Avaí Kinderman, bem importante para a equipe também, para tentar dar um ânimo. E o Real Brasília, que está tentando aí, né, se reerguer, né? Digamos que dá uma virada de chave desde da chegada da Camila Orlando, né, que é uma grande comandante, também uma grande treinadora, e a gente espera que essa vitória, né, a gente sabe que um time depois de uma vitória, ele pode vir um pouco mais engatado, né, então acho que a torcida estava esperando essas vitórias para até ver como é que vai ser a sequência também, né, se a vitória vai dar uma guinada nas equipes para tentar dar uma brigada ali na parte de baixo, tentar sair, né, da parte da zona de rebaixamento. Mari, vamos pegar um avião? Vamos pra Europa, Bora. Porque amanhã tem Champions, hein? Chelsea e Barcelona, né? Pois é, Jogaço. Eu acho que a Champions aí é o que a gente fica com os olhos brilhando, né? De ver o futebol, a técnica realmente é muito acima. E é um jogaço, né? É um jogaço de uma final, né? Que já aconteceu entre Barcelona e Chelsea, né? O Barcelona foi campeão em cima do Chelsea recentemente. E agora a equipe do Chelsea está buscando aí reverter esse placar, né? É realmente muito difícil, porque o Barcelona no Camp Nou é um time que coloca muita torcida, que tem uma pressão muito grande, né? Fez jogos incríveis do ano passado, da Champions do ano passado, até chegar à final, dentro da sua casa, ao lado da sua torcida, né? Tem o maior público, um dos maiores públicos da história do futebol feminino, que foi 91 pessoas dentro do Camp Nou para acompanhar as meninas, então não espero que seja um público pequeno também, acho que vai ter muita gente para acompanhar. E foi um golzinho só, né, da Hansen, que é uma jogadora craque, assim, que joga na Noruega, camisa 10 da Noruega, né, norueguesa, que fez o gol do Barcelona, que venceu de 1-0. Agora o Chelsea tem que reverter, mas eu acho que favoritismo difícil, né? Todo do Barça. É bem difícil, tem que correr atrás, porque são duas equipes muito boas, assim, uma grande qualidade técnica, mas o Barcelona jogando em casa, com a torcida a seu favor, fica bem mais difícil, né, e com vantagem ainda. E detalhe que nesse jogo, né, o jogo anterior, o Chelsea contra a Barcelona, a gente via a dificuldade que o Chelsea também impõe, né, e aí a Hansen achou esse gol, não achou, né, qualidade, mas ela viu ali que não tava dando pra infiltrar na área, e ela dá um chutão assim de fora da área e consegue, com a sua qualidade, ganhar um placar, né, que foi logo no início do jogo. E eu acho que isso foi importante também pro Barcelona, né, começar na frente, fora de casa, bem no início do jogo, dar aquela pressionada, jogar a pressão pro Chelsea, que não conseguiu, né, o seu tento, e conseguiu deixar aí uma tarefa muito difícil. Não vou dizer muito difícil, né, os dois têm capacidades, mas assim, bem difícil de reverter. Então vamos ficar de olho nesse jogo. E uma notícia boa também, só falando pra torcida do Barcelona, é que a Alexia Putellas, né, melhor do mundo, tá de volta. Então foi relacionada aí depois de um ano praticamente, né, ela sofreu uma lesão na preparação da Espanha para a Eurocopa do ano passado. Então ela tá praticamente um ano fora, acho que foi 300 dias, se eu não me engano, fora de campo, tá relacionada, provavelmente não vai ser titular, mas já tá ali acompanhando o grupo, né, teve alta médica e o Barça já postou lá a foto, enfim, com a Alexia e toda a lista de relacionados. Geise também, nossa brasileira e atacante da seleção brasileira, também tá relacionada, pode ser titular no jogo de amanhã. Vamos ver aí como esse Barça vai ser montado, mas uma boa notícia aí pros torcedores do Barça, já que é melhor do mundo, né? Claro, e aí na segunda-feira tem Arsenal e Wolfsburg, jogo na Inglaterra, né? O Arsenal que arrancou um empatezinho bom na Alemanha, né? E 50 mil ingressos, né? 50 mil já foram vendidos, né? Então também outra promessa aí de uma grande torcida, né? Tá aí a Rafaela, que fez um dos gols, né, do jogo, de uma grande torcida pro Arsenal, que a gente sabe, né? É um time também, mesma situação do Barcelona, de grande qualidade técnica, que vai ter a sua torcida ao seu favor. Mas Wolfsburg, né, Mariana?
Mariana sempre lembra aqui, o Wolfsburg não tá pra brincadeira, não. Então, como ficou 2-2 ali, tá parelho, tá aberto, totalmente aberto. Eu acho que a vantagem é do Arsenal por jogar em casa. Eu acho que 50 mil pessoas, né, jogar ao lado da sua torcida, isso que é um número que já saiu, né? Então pode ser que tenha até mais pessoas. Realmente, esse empate foi heróico, né? A Rafa aí, nossa brasileira, nossa capitã da seleção brasileira, fez o primeiro gol, né? Tava 2-0 pro Wolfsburg, ela fez o primeiro gol de cabeça, começou essa remontada aí do Arsenal, que conseguiu empatar o jogo e leva pra casa precisando vencer de 1-0, né? Então acho que é um jogo, uma vitória simples, classifica o Arsenal pra final. É bom a gente falar também que o Arsenal é um time que tá muito desfalcado, né? Ele perdeu suas principais jogadoras aí por lesão, né? Beth Mead, melhor jogadora da Eurocopa do ano passado, concorreu a melhor do mundo, tá fora, lesão no joelho, né? A capitã do Arsenal, que também é capitã da seleção da Inglaterra, né? A Williamson, também teve LCA, tá fora, também tá fora da Copa. Então, assim, o Arsenal tem sofrido muito com essas lesões. É um time que tá se reinventando aí dentro do campeonato e é um time que conta com a história também. Acho que 2 times muito grandes aí na Champions, né? 2 times que já foram campeões da Champions feminina, brigam aí por uma vaga na final. Eu antes estava apostando no Wolfsburg, agora já mudei de ideia. Eu acho que vai ser Barcelona e Arsenal a final, a minha aposta. Mas é que eu acho que o que mudaria seria o jogo de ida, né? Eu apostei muito que no jogo de ida o Wolfsburg já mataria a semifinal, mas não foi bem assim. Tava matando até certo ponto, né? Tava 2-0, mas acho que essa remontada aí do Arsenal deu muita força para as meninas. Boa, pessoal, legal. Fute das Minas com o Placar TV vai ficando por aqui na edição desta quarta-feira. Semana que vem tem mais. Não sei se comigo, com o Flávio Gomes ou Leandro Quesada, mas um de nós certamente estará aqui com as competentes Amanda e Mari. Pessoal, muito legal, muito obrigado. Bom final de semana aí para todo mundo. Obrigada a vocês. E acompanhem nas redes sociais que a gente vai estar trazendo esses resultados aí, análises. Só seguir Fute das Minas. Isso aí, e com a cobertura que vem especialíssima para vocês, diretamente da Copa do Mundo. Exatamente, estamos preparando aqui. Em breve. Fute das Minas e Placar, eu queria avisar que vai ser um grande conteúdo, grande cobertura. Então se preparem. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau, tchau.